Eu tive o privilégio de um dia escutar um missionário chamado Wes Stanford. Ele passou uma parte da sua vida ajudando a igreja na Etiópia, que por 17 anos esteve sobre o regime comunista. As igrejas foram lacradas, pastores foram presos, muitos foram mortos. E esse missionário saía da América do Norte e ia para a Etiópia tentar ajudar os irmãos que se reuniam escondidos nas catatumbas, nas florestas. E um dia ele foi na cidade de Sodo, uma cidade no sul da Etiópia, e conheceu um pastor chamado Tadessa Assai. Um homem de Deus que tinha uma especialidade. A especialidade do pastor Tadessa era pregar nos funerais. Onde tinha um funeral, o pastor ia. Então, quando a polícia sabia onde tinha funeral, ia lá porque o pastor estava pregando, pegava o pastor, prendia o pastor, espancava o pastor, soltava o pastor e ele voltava a pregar. E um dia a polícia ficou com tanta raiva que disse assim: nós não vamos mais soltar o pastor Tadessa, ele vai ficar preso agora. E ele pensou: já que eu vou ficar preso, vou pregar na prisão. E levou 22 a Jesus Cristo dentro da prisão. E a polícia disse: não vamos mais soltar o pastor Tadessa, nem vamos mais deixar ele preso, nós vamos matar o pastor Tadessa eletrocutado, para servir de testemunho para que ninguém mais queira seguir Jesus. E anunciaram na cidade: amanhã, às 9 horas da manhã, o pastor Tadessa vai morrer eletrocutado. Mas eles não tinham cadeira elétrica. E eles chamaram as pessoas para o centro da cidade, para a praça da cidade, pegaram os fios desencapados, amarraram o pastor Tadessa, uma multidão veio assistir, deram 1 minuto para o pastor Tadessa orar, começaram um discurso contra o cristianismo, puxaram a chave para a corrente elétrica passar e matar o pastor. Houve uma explosão, fumaça e faísca para todo lado, a corrente elétrica não chegou e o pastor não morreu. Desamarraram o pastor e disseram: vão para casa, um eletricista vai consertar a gambiarra e amanhã nessa mesma hora o pastor Tadessa morre. E o pastor Tadessa pensou: já que eu vou morrer amanhã, vou passar a noite em oração. E voltou para a cadeia e passou a noite em oração. No outro dia, a mesma coisa. A multidão veio, amarraram o pastor Tadessa, alguém havia passado o dia tentando consertar, puxaram a chave, explosão de novo, fumaça e faísca, a corrente elétrica não chegou. E a multidão começou a apertar tanto, fazer tanto barulho, que a polícia ficou temerosa, desamarrou o pastor e disse assim: vai embora daqui. E esse missionário estava lá e disse que acompanhou o pastor Tadessa e disse assim: pastor Tadessa, o que é que o senhor vai fazer? Um homem que passou 2 vezes pela morte, o que é que o senhor vai fazer? E ele disse assim: tem um funeral e eu soube que tem um funeral, eu vou lá pregar. E ele disse assim: pastor Tadessa, eu represento milhares de cristãos na América e nós estamos orando muito por vocês. E disse que o pastor Tadessa se virou, ficou com o rosto sério e disse assim: vocês na América estão orando por nós, aqui na Etiópia? Então volte para a América e diga que nós é que estamos orando por vocês. E ele falou: mas por que vocês estão orando por nós se vocês é que estão sendo perseguidos, pastor? E ele falou: irmão, ninguém na Etiópia acorda sem pensar, nenhum cristão na Etiópia acorda sem pensar: hoje pode ser meu último dia de vida. Pode ser que hoje seja descoberto e seja preso e morto. Então, como nós não sabemos se esse é o último dia de vida, todo cristão na Etiópia passa o dia em oração. Não importa o que nós façamos durante o dia, passamos o dia em oração. Mas eu soube que as coisas vão muito bem na América e que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar. É verdade que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar? E ele disse assim: é verdade. Ele falou: você sabe que é proibido se reunir, mas nós precisamos tanto do corpo de Cristo que mesmo sendo proibido, nós nos encontramos escondidos à noite, no escuro, na floresta, nos cemitérios, porque nós precisamos do corpo de Cristo. Mas eu soube que vocês têm igreja na América em todas as esquinas e vocês podem entrar na igreja a hora que quiserem, que a polícia não vai entrar para espancar vocês. Mas eu soube que na América, no dia de culto, tem cristãos que ao invés de ir para a igreja, ficam em casa assistindo. É verdade que no dia de culto vocês podem ir a hora que quiserem e vocês não vão, vocês ficam assistindo. É verdade que isso acontece na América, irmão? Ele disse assim: é verdade. E ele disse assim: missionário, a minha congregação tinha apenas uma Bíblia e eu fiquei com medo de ser preso e minha Bíblia ser queimada. Então reuni minha congregação e com lágrimas nos olhos eu disse: irmão, eu não tenho como guardar a Bíblia, é o que nós temos de mais precioso. Se eu for preso, ela vai ser destruída. Então eu comecei a rasgar as páginas da Bíblia e comecei a dividir para cada pessoa. Era mais fácil guardar porções da Bíblia do que uma Bíblia inteira com uma pessoa só. E quando eu estou à noite pregando, no escuro, no meio do meu sermão, eu digo: eu preciso de Isaías 53. E alguém lá do escuro começa a recitar do fundo do coração aquela página que ele levou rasgada para casa e decorou. Mas eu soube que na América vocês podem ter 8, 10 Bíblias em casa. E eu soube que tem cristãos na América que, apesar de terem 8, 10 Bíblias em casa, passam uma semana sem ler a Bíblia. É verdade? E ele disse assim: é verdade, nós é que precisamos de oração. Meus irmãos, urgentemente precisamos de oração. Porque cantamos: breve Jesus voltará. Levantamos a mão no apelo dizendo assim: eu quero voltar para o céu para ser dono de tudo. Mas ainda não estamos indo a Jesus de maneira séria para que Ele arranque o egoísmo do nosso coração e que nós possamos entrar na porta do céu e nós não vejamos a rua de ouro nem a parede de pedra preciosa, mas nós possamos olhar para o rosto maravilhoso de Jesus, aquilo que nós aprendemos a olhar nessa terra. Eu tenho um sonho
sonho da minha vida, entrar na porta do céu, segurando a mão de Gleice, minha esposa, e Glenda e Samuel, os meus filhos. E eu quero chegar em frente a Jesus. Eu quero dizer: Jesus, cheguei com minha família. Essa aqui é Glenda, Samuel e Gleice. E eu espero que Jesus diga mais ou menos assim: Josanã, eu já conhecia a sua família, porque todo dia você ia à presença. A minha presença me apresentava, só faltava conhecer pessoalmente, mas eu já conheço a tua família. Sejam bem-vindos agora. Um prazer conhecê-los pessoalmente. Eu não quero ser pastor dessa igreja. Eu quero ir para o céu. E isso é mais profundo. Eu não quero abrir o inário e dizer assim: breve Jesus voltará. Eu quero estar lá. Isso é mais profundo. Por isso eu preciso fazer com que o que eu como, o que eu vejo, o que eu acesso, o que eu ouço, a maneira como eu uso o meu dinheiro esteja de acordo com a vontade de Deus. Porque os que serão salvos não amam a própria vida. Que Deus te abençoe de maneira profunda, para que o primeiro fruto da fidelidade, a transformação do teu caráter, esteja de maneira real acontecendo em tua vida.